Meus amigos, tem um provérbio chinês que diz o seguinte: se você não mudar de direção, terminará exatamente de onde partiu. Essa é a grande dúvida que paira no ar quando o trabalho do presidente Andrés Rueda é discutido no Santos. Se vai ter adiantado, quando ele terminar a gestão dele, ter renegociado tantas dívidas, ter esticado e abatido juros, que foi o que ele fez, pagou um percentual inferior à metade da dívida, porque seria humanamente impossível pagar metade da dívida do Santos, porque não tem arrecadação para isso. Então foi paga uma parte, renegociada uma outra parte e houve uma amortização de juros. Porém, com tudo que aconteceu nos últimos 2 anos e 3 meses, o Santos perdeu muito em arrecadação, em imagem, em premiação, né? Também não existe uma lógica entre você contratar e ganhar, né? Porque se ele tivesse contratado os jogadores e o treinador que a torcida queria, não seria a certeza de que os títulos seriam conquistados, né? Você poderia ficar mais perto deles, mas em sã consciência ninguém pode afirmar que o Santos seria campeão. Não foi com o Sampaoli, não foi com o Cuca na final da Libertadores e com times mais fortes do que o atual. E na circunstância que Pérez, Modesto e outros deixaram o Santos, ele fez uma escolha, o Andrés Rueda, por tomar um remédio amargo, doloroso, com efeitos colaterais, para entregar o clube, segundo ele, numa condição melhor para quem o sucedê-lo. Mas, como a gente sempre fala, o que pegou nessa história toda foi a escolha equivocada de pessoas para gerir o futebol, a troca de treinadores que não deveriam ter saído, e hoje a gente tem uma consciência muito clara sobre isso. O Carille, por exemplo, ele admitiu numa entrevista à Folha de São Paulo, ao meu amigo Alex Sabino, o presidente Andrés Rueda, que se arrependeu de ter mandado embora o Carille, porque ficou do lado do Edu Dracena, que depois saiu do Santos também, e hoje fala um monte de coisa, né? Só que não explica a contratação do Auro, não explica a contratação do William Maranhão, enfim, né? Não tem santo nessa história. E eu estou dizendo tudo isso justamente para citar essa entrevista que o Rueda deu à Folha de São Paulo e perguntar, deixar no ar a pergunta se essa falta de concessão que ele faz às opiniões alheias, se isso é realmente a convicção de que o Santos pós-Rueda será novamente um time de futebol competitivo, um clube organizado, ou se tudo isso terá sido em vão, né? Se vamos voltar à estaca zero, ou se todas as questões debatidas e aprovadas no Conselho Deliberativo vão ser suficientes para evitar que um próximo presidente não faça as coisas que alguns outros fizeram. Dívidas enormes para contratar jogadores, de procedência duvidosa, caso do Cueva, por exemplo, né? Adulterar documentos em transações, imaginando que ninguém fosse descobrir isso. Então esse é um tema recorrente na vida do torcedor do Santos, a gestão Rueda. Ela é péssima, ela é regular, ela é boa, ela vai ser lembrada como a do Bandeira de Melo no Flamengo. Vamos tentar refletir sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Vila Unitá Premium Beef, que você sabe, é o novo apoiador aqui do Canal 10, já tem um tempinho, né? E esse trabalho que o Marco vem fazendo lá em São Paulo, que traz para o torcedor do Santos essa possibilidade de ter o melhor da carne, os melhores cortes para você lá em São Paulo, na Vila Madalena, no Vila Unitá Premium Beef, tá certo? Você sabe, já disse, pode procurar no Instagram, tem lá o contato para você do Instagram,
deixa eu botar aqui, unitá.bif, instagram.com/unitá.bif, e tem também o telefone que é o 11 98 798 4884, WhatsApp para você fazer o seu pedido dizendo que assistiu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra, tá certo? Um abraço pro Marcão. E a você que está chegando agora aqui no Canal 10, peço que se inscreva, ative as notificações, deixa o like também, é importante, se quiser torne-se membro do canal. Vamos lá. Abri aqui a entrevista do presidente Andrés Ueda, e o que polemizou o domingo foi exatamente o fim da matéria, a frase que alguns dizem que depõe contra a imagem do clube. Aspas, se tiver uma sugestão de bom jogador por 900 mil, pode mandar para mim, reforçou o presidente, dizendo que é isso que ele tem em caixa hoje. Ele tem 900 mil em caixa hoje. Não dá para pagar nem metade, nem um terço, nem um quinto da folha de pagamento do clube, 900 mil reais. E ele diz na matéria também, relembra os problemas, né, da venda do Kaique, déficit com contrato de time de basquete, né, um contrato de 4 milhões por ano para patrocinar o time de basquete, e lembrou que o Santos é deficitário, fica cerca de 8 milhões de reais no vermelho todos os anos, e disse que na janela do meio do ano, na janela que é a principal para a Europa, o Santos deve ter mais condição de contratar. Provavelmente com a venda de um dos seus meninos, o Ângelo ou o Marcos Leonardo, certamente, né? E o Ângelo me parece mais próximo, até porque trocou de empresário. Tem aí o Juliano Bertolucci, que está circulando na Europa para tentar encaixar o Ângelo por lá e fazer a melhor venda possível. E segundo o Rueda, nesta entrevista aqui para o Alex Sabino na Folha de São Paulo, deve entrar um dinheiro aí nos próximos meses de patrocínio, acordos e tal, né? E o Santos talvez faça melhores contratações para a janela, que vai ser a janela derradeira, vai ser aquela que determinará como o Santos vai encerrar o ano e o mandato do Andrés Ueda. Ele diz que não tem medo que o Santos seja rebaixado, porque ele afirma categoricamente que o Santos não vai ser rebaixado. Como diz que se arrepende de ter mandado embora o Carille, não vai mandar embora o Odair Hellmann, mas ele tinha dito isso também em relação ao Lisca, né? E a gente sabe que o futebol ele é insustentável. Você imagina, tem jogo na outra semana, porque nesta segunda-feira tem sorteio da Copa Sul-Americana, na quarta-feira tem sorteio da Copa do Brasil. Se o Santos estrear tomando uma piaba na Copa Sul-Americana e pegar o Grêmio no início do Campeonato Brasileiro e levar outro sacode, dependendo de como forem estes jogos, os resultados, dependendo de como eles se apresentarem, a pressão vai ser muito grande, né? E houve pressão antes, né? O presidente nessa entrevista disse que vai se manter firme, né? Que ele não vai arredar o pé, mas se isso fosse uma certeza absoluta, ele não teria trocado de treinador tantas e tantas vezes, não teria trocado de gestor de futebol tantas e tantas vezes. Ele é acusado por alguns de ser arrogante, não ouvir outras forças dentro do clube. Por outro lado, diz que tem a convicção dele de que o que está fazendo é correto. O aniversário do clube se aproxima, vai ter aquela festança toda lá no Centro de Convenções de Santos, na Ponta da Praia. Eu, sinceramente, não vejo clima para uma comemoração deste naipe, deste tamanho. Talvez alguma coisa, sei lá, mais tranquila, fosse mais correta, porque é difícil, né? A fase que o Santos está, fazer uma mega festa para comemorar o aniversário do clube. Eu acho que, claro que tem que comemorar, mas, sei lá, só se tiver um grande anúncio nesse dia, né? Tomara que tenha alguma coisa do gênero, porque, inclusive, o lançamento da arena deve ser oficializado no aniversário do clube, inclusive com o início da venda de camarotes e cadeiras, uma venda prévia que deve financiar o início da obra, né? Também tem esse detalhe aí. Uma obra que, ao que tudo indica, começará no último trimestre do ano. Até lá, o Santos tem que usar a Vila Belmiro para tentar, esportivamente, se dar bem, né? Amealhar pontos, conquistar pontos
para quando tiver que jogar fora, em Barueri, no Canindé, enfim, não sei onde, para que ele possa ter uma continuidade, né, mais tranquila dentro do Campeonato Brasileiro e na sequência da temporada, porque a gente não sabe, o Santos talvez tenha que jogar a Copa Paulista para ir para a Copa do Brasil no outro ano. São todas as definições que ficarão para logo, porque, repito, temos pouco tempo, daqui a pouco tem a estreia da Copa Sul-Americana e depois tem o Campeonato Brasileiro e a gente vai ver que coelho o Odair Hellmann vai tirar da cartola com os jogadores que ele tem à disposição, com as deficiências que o elenco tem, muito claras, né? Miseravelmente ainda, não gosto nem de falar esse tipo de palavra, mas o Zabala foi lá para a seleção da Bolívia e voltou lesionado, com uma lesão daquelas de joelho de cirurgia e 9 meses parado, ou seja, era uma opção de um zagueiro canhoto. O Merola, né, o zagueiro argentino, é canhoto também, né, mas a negociação parece que está enrolada, talvez fique para o meio do ano quando ele estiver livre também, isso se nenhum outro clube fizer proposta melhor e levar. Temos uma semana decisiva, não sei se vai ter algum nome que vai pintar aí, mas, repito, nesta entrevista que está na Folha de São Paulo, o presidente acredita que o meio do ano, a janela do meio do ano será mais produtiva para o Santos, né? Aí a matéria fala aqui também da contratação do Lucas Lima, fala da dívida de 13 milhões que o Santos vai ter que pagar por escritório de advocacia, e a gente falou aqui sobre isso também. E tem uma aspas dele aqui: a torcida não tem que se preocupar com a dívida, não foi ela quem fez, não tem de entender se há dinheiro bloqueado, ela quer resultado, mas os seres pensantes do clube, o pessoal que está envolvido no dia a dia, precisa entender que o campo não foi esquecido, o clube se reforçou com as possibilidades que tinha. Então, ele fala seres pensantes do clube, é um recado direto ao Conselho Deliberativo, principalmente, né? Agora, presidente, se reforçou com as possibilidades que tinha, eu contesto. O senhor contratou o William Maranhão, o Auro, o Angulo, o Johan Júlio, o Ricardo Goulart, né? E jogadores até que a gente num primeiro momento entendia serem, o Ricardo Goulart, por exemplo. Só que eu não sou médico, eu não examinei o joelho dele, eu não sou preparador físico, eu não examinei a capacidade física do Ricardo Goulart e dos outros jogadores, né? O João Lucas, o Natan, né? Se sair esse negócio aí do Lucas Braga vai ser lamentável, né? Se desfazer de um jogador útil como o Lucas Braga para pagar a dívida do Natan, que nem titular do time né? Enfim, é um grande ponto de interrogação. Se antes existia uma certeza de que a reformulação administrativa ela era correta, ao passo em que a gestão do futebol é um fracasso, e aí a gente tira a base, que a base está muito bem, a reformulação na base funcionou, né? No time principal não. Hoje já não se tem tanto essa certeza se vai ser suficiente, se esse estendimento de dívidas, né, renegociações e tal, realmente vão deixar o Santos com capacidade de respirar, mas vai ter o dinheiro da Liga e tal. Sei lá, enquanto isso aí não tiver o martelo batido, enquanto não tiver o dinheiro no caixa, eu fico preocupado, realmente, né? Vai ter a arena, ok, a nova Vila Belmiro, que se começar a construir agora, o próximo presidente entrega na gestão dele, e aí até o Santos começar a capitalizar, ganhar dinheiro com a arena, com shows, com jogos, vai demorar pelo menos mais 3 anos, que é o tempo da construção do estádio, né? Então pode colocar aí que o Santos só vai começar a ver esse dinheiro entrar lá para 2028, 2029, alguma coisa assim, né? Então tem chão ainda, até lá o Santos tem que aumentar a sua arrecadação. E ao que tudo indica vai ser como sempre foi, vendendo jogadores, criando e vendendo jogadores. Se não saírem os 2 meninos agora, o Ângelo e o Marcos Leonardo, um vai sair. O outro sai logo em seguida, talvez no começo do outro ano, não deve durar muito tempo aqui. Assim como outros jogadores, né? Assim que voltarem de lesão. O Jair, por exemplo, o zagueiro é um que o Santos vai usar pouco e vai vender. O David Washington vai usar pouco e vai vender, porque é assim que a banda toca. Infelizmente a gente é quase que uma versão tupiniquim do Ajax, né, da Holanda. O Ajax é um time muito forte, já ganhou a Champions League várias vezes, mas ele se notabiliza por formar jogadores e vender, né? Os times holandeses são muito assim, né? E o Santos vai pelo mesmo caminho. A diferença é que não tem sido suficiente, né?
O Santos vendeu o Rodrigo para o Real Madrid por uma fortuna e o dinheiro foi pulverizado. O Santos poderia ter pego este dinheiro e empregado na construção de um CT da base. Há alguns anos atrás ainda havia uma capacidade de encontrar-se um terreno em Santos ou na Baixada Santista, isso não sei nem se foi procurado, né? Hoje é muito mais difícil. Aliás, a cada dia que passa é mais difícil encontrar uma área em Santos, porque você olha casas sendo derrubadas para construir prédios, prédios sendo derrubados para construir centros comerciais. Então, imagina você um campo de futebol, né? Ou vários, né? Mais de um. Eu não sei como é que o Santos vai resolver isso. Nas outras cidades da Baixada você às vezes tem dificuldade da logística, do entorno, e o Santos vai ficando para trás. Os outros times com estádio, os outros times com CTs modernos, né? E aqui a gente discutindo ainda o começo da nossa nova casa e debatendo no Conselho Deliberativo maneiras de evitar que presidentes incompetentes, só para falar o mínimo, coloquem o time na roça financeiramente e que outros assumam sem ter perspectiva, conhecimento, para que o futebol não seja deixado do jeito que foi deixado. Não adianta o presidente dizer quem fez o que pôde e tal, os nomes das contratações e tal. Eu prefiro, sempre disse assim, prefiro 1000 vezes que um jogador da base tenha chance do que você contratar um jogador meia sola, né? Porque sinceramente tem uns aí que não agregaram nada no Santos até agora. E quando tem oportunidade de vender alguns que estão aí já, né, que você sabe que não vão girar tanto, pega e vende. O Santos perdeu chance com o Felipe Jonathan, com o Zanocelo, com o Lucas Braga, né? E agora certamente se arrepende. Então, li aqui a entrevista do presidente. Apesar de tudo, né, ao contrário de muitos, eu não desejo o mal do presidente, porque tem gente que tem... sabe o anjinho e o capeta que ficam assim? Tem gente que o capeta fica falando 90% do tempo na orelha do cara, né? E aí a pessoa vocifera ódio o tempo inteiro, como se isso fosse resolver alguma coisa. Então, ao contrário destes aí, eu torço verdadeiramente para que o presidente acerte a mão, né? Apesar de desconfiar que ele vai conseguir daqui para o final da gestão dele. A mesma coisa com o Odair Hellmann. Não acho que ele seja um cara incapaz, acho que ele é um cara trabalhador, que talvez nunca tenha encontrado um desafio como este Santos atual. Torço para que dê certo. Rueda, Falcão, Odair, porque se der certo o Santos está ganhando. E o que eu quero na vida é ver o Santos ganhar. Não quero ser popular porque, sabe, as minhas opiniões fazem efeito para o público e tal, digo aquilo que as pessoas querem ouvir e tal. Tem gente que faz pela vaidade, que faz por ver a sua opinião ser transformada em realidade e tal. Isso é de um egoísmo, de uma mesquinharia tremenda, né? Eu não. Eu venho aqui e peço a Deus todo dia para ser desmentido, para que o Santos melhore. O que me interessa é ver o Santos melhorar. Pode ser com o Rueda, pode ser com qualquer presidente, pode ser com qualquer treinador, desde que seja uma gestão digna, honesta, que seja técnica em relação à parte esportiva, que faça as coisas corretas. Outros clubes conseguem, por que o Santos não consegue, né? O Alexandre Pato está indo para o Fortaleza, é bem capaz de ir lá com o Vojvoda e com a estrutura que Fortaleza séria tem hoje, é capaz dele jogar lá. Se ele viesse para o Santos hoje do jeito que está, era capaz de não jogar. Como muitos que, se saírem hoje do Santos e forem para outros clubes, jogam e aqui não tem capacidade, porque o coletivo é uma grande bagunça, infelizmente. Então, tá aí, quem puder assinar a Folha de São Paulo, ou ler, ou ver, não sei se vai liberar no UOL depois, a entrevista do presidente Andrés Rueda, e aí vamos torcer, né, para que ele realmente esteja correto. Que não seja teimosia nem arrogância, que seja apenas a convicção de um gestor, né, que, segundo consta aqui na matéria também, né, se orgulha de ter criado uma empresa do zero e ter vendido esta empresa por 600 milhões de reais. Foi isso? É isso aí. Mas o futebol é diferente do mundo empresarial, né? Se você fizer alguma besteira lá na sua empresa, né, não vai ter uma torcida gritando na porta, né? É isso. Tá bom, meus caros? Vamos aguardar. Esta semana tem muita coisa interessante. Como eu disse, sorteio da Sul-Americana, sorteio da Copa do Brasil, tem jogo do Sub-20. Boa sorte para o Zabala na recuperação dele, uma pena realmente.
e já já tem o Santos em campo mais uma vez, tá certo? Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça 87, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.